Shalom, Adonai, graça e paz. Deixa eu me ajeitar aqui, né? Me aprumar. Isso. Eu desejo para você um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E hoje eu quero começar com um pedido a você, aquele que eu sempre faço, tá? Se inscreva no canal, aperte o sininho de notificação, divulgue o vídeo, deixe um comentário, porque esse vídeo hoje ele é polêmico. Antemão, quero avisar que este vídeo não é para ofender, desmerecer a fé, mas nós estamos aqui como usando a filosofia. O que é a filosofia? É filho, né, da sabedoria ou do conhecimento a qual procura desvendar, aprender alguns sentidos da vida, algumas coisas que dizem, e a filosofia ela nos ajuda a esclarecer. Então, estou usando a filosofia cristã, tá, para indagar certos assuntos. E é polêmico. A pergunta que eu faço é: Maria, em todo o tempo que ela viveu, ela foi casta ou virgem, né? Ou nunca conheceu José? Né? Esta é uma pergunta que a Bíblia ela tem base para responder do que alguns homens que dizem que Maria, em todo o tempo da sua vida até a sua morte, ela ficou virgem, sem conhecer o seu esposo José, né? Então vamos lá. Se ela ficou virgem a todo o tempo da sua vida, dá para se entender, né, que José ele morreu logo ao nascimento de Jesus, alguns anos depois? Não, a Bíblia não dá respaldo nem base para isso. Mas vamos lá. Em Evangelho, segundo Evangelho de Mateus, capítulo 1, 18, vai dizer que quando José ele descobre que Maria está gestante, grávida, a Bíblia vai dizer que ele tenta desfazer o casamento, né, secretamente, como era o noivado judeu. Tá bom? Se eu estiver errado, depois vocês deixem no comentário. O noivo ele poderia morar com a noiva, tá? Normal, para se conhecer, se adaptarem, sem ter relação. Eles moravam juntos, né? É por isso que a Bíblia vai dizer que Maria estava desposada com José, tá? Então, quando ele descobre, ele tenta desfazer o casamento secretamente para que não viesse a defamá-la Maria, porque pela lei ele poderia levar até os anciões, se arrastar e dizer: olha, essa mulher está grávida, o filho não é meu, ela me traiu. Só que como a Bíblia vai dizer que José ele era justo, ele tenta sair secretamente. Diz o texto, a Bíblia vai dizer que José ele tem um sonho. E este sonho, o anjo do Senhor aparece para ele e fala assim: José, filho de Davi, não temas a receber Maria como sua esposa. Você pode conferir o texto. Sua esposa. Então, o que acontece? Acontece aquela perseguição de Herodes, né? A qual acontece aquele processo, né? De ele ter que viajar com Maria e não ter hospedaria e a criança nascer numa manjedoura. Então vamos lá. Até aí nós estamos entendendo. Depois disso passa-se 12 anos, a qual o texto vai dizer em Mateus que
José, Maria e Jesus vão para uma festa do templo, a qual Maria e José perdem Jesus no templo. Jesus tinha 12 anos. A pergunta que eu faço e a indagação é: você acha que José ficou 12 anos sem ter um relacionamento sexual com Maria, se o anjo disse: não temas em receber Maria como sua esposa? Eu estou falando isso, não era para ridicularizar a fé de ninguém. Eu estou dizendo aqui, usando o texto, o que a Bíblia diz, o que a Bíblia fala. Aí, para não ter lenga-lenga, eu vou ter que usar o texto que está lá em Romanos 3,4, que diz que seja sempre Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Aí algumas pessoas podem dizer assim: olha, mas a Bíblia, ela foi adulterada. A Bíblia, tá bom. Então eu peço que me dê os originais. Porque nós sabemos que a Bíblia, ela é compilação de compilação, cópias de cópias, certo? Então, vamos lá. Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 46, vai dizer que Jesus, falando à multidão, chegando a ele, alguém diz assim: a tua mãe e os teus irmãos, olha, não é parente nem primo, teus irmãos querem falar contigo. Então, nós temos uma base que Maria e José tiveram filhos logo após o nascimento de Jesus. Porque nós entendemos que a missão de Maria foi um personagem importante naquela época, sim. Só que nós temos que entender que Maria, ela cumpriu a sua missão como uma serva de Deus para receber o Filho de Deus. Fato. Cumprindo esta missão, ela viveu uma vida normal como qualquer outra mulher. Quer ver outro milagre que acontece no mesmo ano também? Isabel. Isabel, quem lê a Bíblia sabe que era esposa do sacerdote, e ela não poderia ter filho, porque os seus costumes de mulheres já tinham cessado e ela já era avançada em idade, mas ela foi agraciada com o nascimento de João Batista, a qual pregou, né, a vinda do Messias, certo? Então nós estamos entendendo que também Isabel, ela foi agraciada com uma graça, com um milagre. Só que entendemos que Maria, ela teve filhos e filhas. Tanto é que quando Jesus ele está pregando e as pessoas se espantam, falam assim: não é esse filho de José, e não são seus irmãos e irmãs. Então, Jesus era conhecido naquela aldeia e a sua família. Então, nós estamos entendendo aqui que Maria foi uma mulher santa? Sim, sim, como eu, como você, que busca a presença de Deus. Somos os santos da terra. Mas a Bíblia, não digo eu, mas sim a palavra, que Maria viveu uma vida do começo até o final casta, sem ter família. Ela teve uma vida comum, como uma mulher comum, e vamos entender que Tiago, né, ele se converte após a morte do seu irmão Jesus, e ele se torna um dos apóstolos e líder da igreja, Tiago, a qual também Judas, não Judas Iscariotes, porque Judas era um nome comum na época, ele escreve a carta de Judas, né? E ele fala: eu, irmão de Jesus Cristo, né? E se coloca como servo. Irmão, não está falando irmão de consideração, mas sim irmão de sangue.
você vai entender que Jesus teve outros irmãos da parte de José e Maria. Então, Maria é mito o que dizem que Maria viveu casta até todo o dia da tua vida? Sim, segundo a Bíblia, sim, porque Maria, ela cumpriu a sua missão como serva de Deus. Porque qual foi a missão de Maria? Era receber o Filho de Deus, a salvação para o mundo. Antes de acabar o vídeo aqui, eu quero dizer o seguinte: certo líder, um padre, ele tem uns vídeos na internet ele dizendo que a Bíblia não está acima da igreja. Isso é um engodo, isso é uma inverdade, porque se você pegar desde o ano em que a igreja foi fundada e você pegar desde os tempos remotos que Deus usou os seus profetas e a sua palavra, desde da época de Samuel, dos profetas que escreveram os livros, né, dos profetas menores aos maiores, a palavra de Deus ela sempre existiu antes da igreja. O que é a igreja na simbologia? A igreja na simbologia ela é a noiva do Cordeiro. Então a noiva do Cordeiro ela não está acima da palavra de Deus. Ela está pautada na palavra de Deus e coberta com a palavra de Deus, não acima. Então a igreja ela respeita a palavra de Deus e não se sobrepõe à palavra de Deus, tá? Seja verdadeiro sempre Deus e mentiroso um homem. Então nós entendemos que Maria, ela viveu uma vida comum, como qualquer outra mulher, né? Só que a Bíblia vai dizer que depois que José ele morre, ela não se casa de novo, ela tem uma vida comum do lar, ela cuida da sua família, ela serve a Jesus, tá? Ela serve a Jesus e nós vamos entender que algumas coisas que alguns líderes falam são mitos que a Bíblia não relata. Então, eu te aconselho que você siga mais o que a palavra de Deus fala do que algumas pessoas dizem. Mesmo que as pessoas falassem, a Bíblia foi adulterada, a Bíblia foi tal, a Bíblia é pererê. Aí você pede a eles originais, porque só se chama uma coisa de falsa quando você tem as originais para confrontar e entendermos que a Bíblia, que nós temos, ela é compilação de compilação até o dia de hoje. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus possa te abençoar. Se inscreva no nosso canal, dê um joinha, divulgue o vídeo, que Deus possa te abençoar. Shalom Adonai, graça e paz.